Glória a Deus, irmãos. Gloria a Dios, hermanos. Feliz demais em perceber o Senhor se movendo nesses dias, nesse lugar. Estoy muy feliz de ver cómo Dios se está moviendo en estos días en este lugar. Estava aqui ano passado Estaba acá el año pasado e vocês cresceram muito y ustedes crecieron mucho em ambiente, en ambiente, em unção, en unción, em identidade, en identidad em espírito de conquista. y en espíritu de conquista. Isso significa Y eso significa que os próximos anos que los próximos años serão absurdamente serán absurdamente mais poderosos más poderosos dos anos que ficaram para que trás. los años que quedaron atrás. Então, por isso, Entonces, por eso é bom você apertar o cinto, es bueno que vos te apretes el cinturón, porque o carro vai acelerar porque el auto va a acelerar e a sua adrenalina vai y subir tu adrenalina va a subir. e a unção do Espírito vai ser liberada aqui nesses Y dias. la unción del Espíritu va a ser liberada en estos días. Eu estou empolgado, Yo estoy emocionado, motivado motivado e cheio do Espírito. y lleno del Espíritu. Aleluia. Aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. Aleluia. Aleluya. Eu me sinto muito em casa aqui. Yo me siento en casa acá. O pastor Tiago se tornou um grande amigo na fé. Pastor Tiago se tornó un gran amigo en la E fe. eu sou um admirador dele Yo soy un admirador de él pela história que ele está escrevendo aqui nessa nação por la historia que él está escribiendo acá en esta nación e pela visão diferencial que ele tem. y por la visión diferenciada que él tiene. A primeira vez que conversei com ele, La primera vez que conversé con él, eu achei que ele era um pouco tiquiteco. la primera vez que yo conversé con él pensé que él era un poco raro, loco. Porque a maior parte dos pastores que começam uma igreja, Porque la mayor parte de los pastores que comienzan una iglesia, eles focam nos adultos. ellos se enfocan en los adultos. Porque os adultos sustentam a igreja. Porque los adultos sustentan la iglesia. Eu nunca ouvi de um pastor dizendo Yo nunca escuché un pastor diciendo que foi enviado para um lugar que fue enviado para un lugar e o encargo dele era com os jovens. y el encargo de él era con los jóvenes. O pastor Tiago Pastor Tiago foi o primeiro. fue el primero. E aí nós percebemos aqui Y ahora nosotros percibimos que aquí ele enxergou que él miró o que os outros pastores lo que los otros pastores deveriam estar enxergando. deberían estar mirando. Os radicais livres Los radicales é um libres celeiro una cuna, es una cuna, un granero de chamado ministerial, de llamado ministerial, de casamentos fortes, de casamientos fuertes, ministérios bem-sucedidos. ministerios bien sucedidos. Então, quem enxerga o trabalho com jovens, Entonces, ¿quién mira el trabajo con los jóvenes? enxergou a galinha Miró la gallina dos ovos de ouro. de los huevos de oro. Aleluia. Aleluya. Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus Quiero olhos que você agaches tu cabeça, cierres tus ojos e você pedisse para que o Espírito Santo y vos pidas para que el Espíritu Santo produzisse uma explosão de revelação produzca una explosión de revelación daquilo que o Espírito quer fazer de aquello que el Espíritu quiere na hacer sua vida en su vida e através da sua y a vida. través de tu vida. Pai, obrigado Padre, gracias pelo privilégio de poder participar de um mover de Deus. por el privilegio de participar del mover de Dios. Fala conosco nesse dia, Habla con nosotros en este que día. hoje Que hoy venha a ser um divisor de águas venga a ser un divisor de aguas sobre esse lugar, sobre este lugar, sobre a vida de cada um desses jovens. sobre la vida de cada uno de estos jóvenes. Eu declaro Yo declaro um novo amanhecer, un nuevo amanecer, um florescer de un Deus, florecer um de Dios, despertamento un espiritual, despertamiento espiritual, um chamamento divino un llamamiento divino para um tempo para profético. un tiempo profético. Nesses dias, En estos días, libera um espírito libera el espíritu de urgência, de urgencia, de despertamento, de despertar, de de sensibilidade, sensibilidad, em nome de Jesus. en nombre de Jesús. Aleluia. Aleluya. Nós estamos ministrando sobre Upside Down. Nosotros estamos ministrando sobre eso. Aqueles que têm transtornado o mundo. Aquellos que tienen trastornado el mundo. Como o obreiro Guilherme disse, Como el obrero Guillermo Guille dijo, eu sou tímido, yo soy tímido, mas quando eu pego o microfone, pero cuando yo agarro el micrófono, me transformo. me transformo. Eu digo Yo digo que é a unção de Deus. que es la unción de Dios. Eu sou Show. tímido por jeito de viver. Yo soy tímido. E as pessoas da minha igreja, Y las personas en mi iglesia, elas ficam assustadas quando me ellas se ouvem. quedan asustadas cuando me Porque elas escuchan. dizem, não é você. Porque ellas dicen, no sos vos. Você é outra pessoa quando você desce do palco. Usted es otra persona cuando desciende del palco. O pastor Luiz estava em São Paulo há 2 anos atrás. Pastor Luis estaba hace 2 años atrás en San Pablo. Ele estava numa sala com a comunhão com os outros pastores. Y él estaba en una sala en comunión con otros pastores. E estava passando no YouTube minha palavra. Y estaba pasando en YouTube mi palabra. E ele parou a comunhão dele. Y él paró la comunión. Ele olhou para mim na televisão Él miró en la televisión, me miró a mí. e disse, quem é aquele rapaz? Y dijo, ¿quién es aquel muchacho? Não é o mesmo rapaz que estava aqui agora há pouco. No es el mismo chico que estaba acá hace poco. É a unção de Deus. Es la unción de Dios. E eu tenho um encargo muito Y grande yo tengo un encargo muy grande por esse vídeo que passou, por ese video que pasó. de levantar um exército De levantar un ejército de pessoas que são incapacitadas, de personas que son mas incapacitadas, são escolhidas. pero son escogidas. Você não deveria se preocupar com você. Vos no te tendrías
tendrías que preocupar por vos. Porque imagine que alguém convidou você para jantar num lugar muito caro. Porque imagínate que alguien te invitó para comer en algún lugar muy caro. Você tinha um sonho de comer naquele lugar, Vos tenías un sueño de comer en ese lugar, mas não tinha lá plata. pero no tenías plata. E aí você diz, eu não consigo, eu não vou. Ahí vos decís, yo no consigo, no voy. Até o momento que alguém rico te convida. Hasta que el momento que alguien rico te invita. E aí você entra com muita confiança. Y ahí vos entras con mucha confianza. Porque você sabe que você não vai pagar a conta. Porque vos sabés que no vas a pagar la cuenta. Então você não está mais preocupado em pagar a conta. Entonces vos ya no estás preocupado en pagar la cuenta. Somente em desfrutar da presença. Solamente en disfrutar de la presencia. Assim, alguém que entendeu Así es alguien que entendió que ele é chamado, que él es llamado, mas desqualificado. pero descalificado. E ele não se preocupa mais com as suas Y él desqualificações. ya no se preocupa con sus Porque descalificaciones. Cristo o qualifica. Porque Cristo lo E cualifica. isso é suficiente. Y eso es suficiente. Quando nós falamos Quando- upside down, Cuando nosotros hablamos eso, aqueles que transtornaram o mundo chegaram aqui. aquellos que trastornaron el mundo llegaron aquí. Nós ministramos no Holy Fest Nosotros ministramos en la Holy Fest esse assunto. ese asunto. E foi uma grande explosão no mundo inteiro. Y fue una gran explosión en el mundo entero. E há uma crescente no meio dos radicais Y livres. hay una creciente en el medio de los radicales De uma libres, libertação de uma mentalidade. de una liberación de una mentalidad. E eu ando com muito encargo Y yo tengo mucho encargo de falar sobre o mover de Deus. de hablar sobre el mover de Dios. Me dizem quando vai acabar o mover de Deus nos radicais Y me livres. dicen, ¿cuándo va a acabar el mover de Dios en los radicales E eu libres? sempre respondo: Y yo siempre o respondo, dia que nós perdermos o foco do mover de Deus el día que nosotros perdamos el foco del mover de e Dios começarmos a dar valor em outras y coisas, comencemos a dar valor en otras e cosas, com o passar dos anos, y con pasar de los años perderemos o mover de Deus. perderemos el mover de Dios. Mas eu creio piamente Pero yo creo realmente que Deus está levantando colunas que Dios está levantando columnas no mundo inteiro. en el mundo entero. É como essas colunas, Son como estas elas columnas. sustentam a construção de cima. Ellas sustentan la construcción en sí. Deus está levantando líderes Dios está levantando líderes no mundo en inteiro el mundo entero que têm recebido desse que coração, han recibido esse que é o corazón, mesmo coração do pastor Luiz, do pastor Naor, que es el mismo corazón del pastor Luis y pastor Naor, de preservarmos o mover geracional de de Deus. preservar el mover generacional E de isso Dios. haverá uma grande explosão. Y eso habrá una gran explosión. Eu compartilhei com o pastor Naor esses dias Yo compartí con pastor Naor en estos días que eu tenho uma impressão no meu coração que yo tengo una impresión en mi corazón que o maior mover dos radicais livres que el mayor mover de los radicales nós não libres experimentamos ainda. nosotros todavía no lo experimentamos. Muitos ficam contando do que aconteceu no passado, Muchos se quedan contando lo que pasó en el pasado. mas o passado foi a fundação do trabalho. Pero en el pasado fue la fundación del pasado. E hoje nós somos mais fortes, Y ahora somos más fuertes, mais treinados, más entrenados. temos uma estrutura, Tenemos una estructura, temos um exército, tenemos un ejército, temos um cenário tenemos un escenario para o maior mover de Deus antes da volta de Jesus. para el mayor mover de Dios antes de la E vuelta de Jesús. esse é o nosso tempo. Y este es nuestro tiempo. E é muito importante que você entenda Y es muy importante que vos que entiendas uma obra que extraordinária una obra extraordinaria não é feita por homens no extraordinários. es hecha por hombres Se extraordinarios. você estudar a vida de Moisés, Si vos estudias la vida de Moisés, ele era uma criança él era extraordinária. un niño extraordinario. Mas para Deus isso não era suficiente. Pero para Dios eso no era suficiente. Ele passou por um período da vida dele, Él pasó por un periodo en la vida de él onde Deus tirou o extraordinário natural donde Dios sacó lo extraordinario de e él colocou o extraordinário divino dentro y dele. colocó lo extraordinario y divino de él. E ali dentro de ele él. estava pronto. Y ahí él estaba listo. Na minha adolescência, En mi adolescencia, eu fui marcado por um casal aqui da Argentina. yo fui marcado por un casamiento de acá de Argentina. Nós éramos praticamente pouquíssimas igrejas videiras, talvez 5 igrejas. Nosotros éramos pocas iglesias de la E vida, eran eu 5 iglesias. participei de uma conferência. Yo participé de una conferencia. Eu era um adolescente Yo era un adolescente e eu via um jovem pastor pregando. y yo escuché a un joven pastor E predicando. ele dizia que quando conheceu a noiva, Y él dijo que cuando conoció a su novia, a su futura e esposa, os dois tinham um encargo muito grande los dos tenían un encargo muy grande de impactar a de Argentina, impactar a e Argentina, impactar as de nações. impactar las naciones. E eles se encontravam à noite Y ellos se encontraron una noche no prédio da igreja, en el predio de la iglesia. eles se ajoelhavam Ellos se arrodillaron e pediam para que os seus pastores orassem por y eles, pedían para que sus pastores oraran por para ellos, que Deus usasse esse casamento para que Dios use ese casamiento para impactar as nações. para impactar a las E naciones. eu ouvia, assistia aquilo, via aquilo, Y yo escuché y vi e aquello. eu disse: eu quero que o meu casamento Y yo dije, quiero que mi casamiento inspire uma geração. inspire a una Eu generación. quero impactar uma Yo geração. quiero impactar una generación. E eu entendi Y yo entendí que nós fomos criados que nosotros fuimos criados para um propósito para un propósito que é muito maior do que o nosso contexto. que es mucho mayor que nuestro contexto. Às vezes você está preocupado com a sua A célula, veces vos estás preocupado con tu célula, preocupado com a sua rede, preocupado con tu mas red, Deus está treinando você para coisas maiores. pero Dios te está entrenando para algo mayor. Abraão queria ter um filho, Abraham quería
quería tener un hijo. Deus queria dar uma nação para ele de Y filhos. Dios quería darle una nación de hijos para él. Você precisa entender Vos precisás entender que o pensamento de Deus que el pensamiento de Dios está lá na frente. está allá enfrente, E allá adelante. hoje Y hoy é só um treinamento es solo un entrenamiento para a construção para la construcción do futuro. del futuro. É como um jogo de Lego. Es como un juego de Lego. São várias peças separadas, Son varias piezas separadas, mas existe um desenho do fim. pero hay un diseño del fin. E você começa a montar aquele Y vos Lego. comenzás a montar ese Lego. Um jovem cheio do Espírito. Un joven lleno del Espíritu. Como o Joel diz, nos últimos dias, Como Joel dice, en los últimos o días, Senhor derramaria do seu Espírito el Señor derramaría su Espíritu. e os jovens Y los jóvenes teriam visões. tendrán visiones. O que é visão? Porque, ¿qué es visión? É enxergar o futuro, Es mirar el futuro, voltar para o presente volver al presente e se permitir ser y construído. permitirse ser É construido. como você estivesse aqui Es como si vos estuvieses acá e hoje você entende y hoy vos entendés que Deus criou você para se casar para um grande propósito de Deus. que Dios te creó para casarte con un gran propósito de Aí Dios. você volta. Y vos volvés. Você é um adolescente ou um solteiro. Vos sos adolescente y soltero. Aí a sua visão sobre com quem você vai casar muda. Ahí la visión de con quién vos te vas a casar De cambia. repente você até para de se interessar por uma moça descomprometida. De repente dejas de interesarte por una chica de que no se les E interesa o por la seu iglesia. olhar começa a mudar. Y tu mirada comienza a cambiar. O que me fez me apaixonar pela Flávia, Lo que me hizo apasionar por mi esposa, porque ela tinha uma boa condição financeira. porque ella tenía una buena condición Ela era financiera. formada em um curso técnico muito bem sucedido em São Paulo. Ella es formada en un curso técnico muy bien E sucedido en ela São se Paulo. converteu. Y ella se convirtió. E ela foi liderar na comunidade. Y ella fue a liderar en la comunidad. E ela colocava o dinheiro na comunidade, Y na ella, cela. y ella colocaba dinero en la E ela celda. se vestia de palhaça, Y ella se vestía de payasa, colocava peruca colocaba pelucas. e ia pro farol. Sinal. Iba para el semáforo, Vender coisas, para vender cosas, para pagar para pessoas irem no encontro com Deus. para pagar el encuentro con Dios de otra persona. E Deus me disse, é de uma mulher como essa que você precisa no Y ministério. Dios me dice, es una mujer como esa que vos precisás en el ministerio. Então, quando você é cheio do Espírito, Entonces cuando vos sos lleno del Espíritu, você começa a enxergar de uma forma vos comenzás a mirar de una forma completamente diferente. completamente diferente. O que fazia sentido não faz mais. Lo que hacía sentido antes ahora ya no hace. O que tinha valor não tem mais. Lo que antes tenía valor ahora ya no tiene. O que você tinha interesse não tem mais. Lo que antes tenías interés ahora ya no lo tenés. Tudo isso Todo eso porque você entendeu porque vos entendiste que o Senhor te chamou que el Señor te llamó e te separou y te separó por um tempo para especial. un tiempo especial. Como o Guilherme disse, Como Guillermo dice, a palavra santidade la palabra santidad é separado. es separado. Você foi separado Vos fuiste separado para um propósito especial. para un propósito especial. É muito importante que você entenda Es muy importante que vos que o entiendas Senhor te chamou que el Señor te llamó para algo para algo muito especial. muy especial. Após você ser chamado por Deus, Después de vos ser llamado por Dios, fique em paz, quédate tranquilo, porque o Senhor te chamou. porque el Señor te llamó E você precisa y entender vos precisás entender que a verdadeira que relevância la verdadera relevancia está em Cristo, está en Cristo, não na sua habilidade, no en tu habilidad, não na sua no en inteligência, tu inteligencia, não no seu dinheiro, no en tu dinero, mas está em Cristo. pero está en Cristo. E nós vivemos uma geração Y nosotros vivimos una generación que sutilmente que sutilmente está tirando os olhos de Cristo está sacando los ojos de e Jesús colocando os seus y olhos colocando sus ojos em outros lugares. en otros lugares. Eles querem marcar uma geração Ellos quieren marcar una generación através de um barulho, a través de ruido, através de uma roupa diferente, a través de una ropa diferente, através de vídeos. a través de videos. Mas a verdadeira relevância Pero la verdadera relevancia está em Cristo. está en Cristo. Nós precisamos valorizar o que Deus valoriza. Nosotros precisamos valorar lo que Dios valora. Romanos 13:14. Romanos 13:14. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Você precisa entender que você precisa se vestir da roupa de Cristo. Vos precisás entender que precisás vestir de la ropa de Cristo, Que a justiça de Deus em Cristo Jesus que es la justicia de Dios en Cristo Jesús. é quando um homem sai de cena Y cuando el hombre sale de la escena e o Senhor assume o controle da sua y el vida. Señor asume el control de su vida. Como esse versículo diz, Como ese versículo dice, muitas pessoas estão se perdendo, muchas personas están perdiéndose, satisfazendo desejos carnais. están satisfaciendo sus deseos carnales. Eles querem responder a Deus. Ellos quieren responder a Dios. Eles querem avançar Ellos quieren avanzar por motivos errados. por motivos cerrados. Como minha esposa disse de Estevão, Como mi esposa habló sobre Esteban. muitos não querem lavar um banheiro, Muchos no quieren lavar un baño, servir na casa de Deus. servir en la casa de Dios. Eles querem fazer por uma satisfação pessoal. Ellos lo quieren hacer por una satisfacción personal. E nessa Y tarde, en esta tarde eu gostaria de compartilhar me gustaría compartir sobre você foi escolhido. sobre vos fuiste escogido. Diga para o seu irmão, você foi Decile a tu escolhido. hermano, vos fuiste escogido. E muitas vezes Y muchas veces
Muitos dizem, eu não fui escolhido. Muchos dicen, yo no fui escogido. E eles ficam no canto, Y ellos se quedan ahí quietos, porque eles acreditam porque ellos creen que eles não foram que escolhidos. ellos no fueron escogidos. Mas eu vim nesse dia dizer para você Pero yo vine hoy acá para decirte a vos que todos vocês que aqui todos ustedes acá foram escolhidos. fueron escogidos. Nós vamos impactar essa Nosotros geração. vamos a impactar esta generación. Argentina e Uruguai não serão mais os mesmos, Argentina y Uruguay no serán los mismos. porque é um exército Porque un ejército de pessoas chamadas e de escolhidas personas llamadas y escogidas estão aqui. están acá. Diga glória a Deus, Decí gloria a aleluia. Dios, aleluya. E é muito importante que você entenda Es muy importante que vos entiendas que os critérios de Deus que los criterios de Dios são completamente diferentes do critério do homem. son completamente diferentes de los criterios del hombre. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Olha que interessante. Mira qué interesante. Se você vai se encontrar com alguém, Si vos vas a encontrarte con alguien, você precisa de um endereço. vos precisás de la dirección. Não tem como você marcar um encontro com alguém sem um endereço. No tenés cómo marcar el encuentro con alguien sin la dirección. E aqui em Filipenses Y 3:9 acá en Filipenses 3:9 existe uma chave muito especial existe una llave especial que diz: e seja achado nele. que dice que seas hallado en Él. Então você precisa ser encontrado Entonces vos precisás ser encontrado nele. en Cristo. No original a palavra nele significa En el original la palabra en Él significa relacionamento de descanso. un relacionamiento de descanso. Eu estou compartilhando com você Yo estoy compartiendo con vos sobre a revelação de ser escolhido. sobre la revelación de ser escogido. Mas você não vai conseguir responder a esse chamado. Pero vos Não vai conseguir responder a esse Pero vos no chamado vas a conseguir responder a ese llamado sem a revelação dessa palavra nele, sin la revelación de la palabra en Él, que é relacionamento de descanso. que es un relacionamiento de descanso. Como você vai descansar ¿Cómo vos vas a descansar? sabendo que você precisa fazer algo que você não tem condições? Sabiendo que vos precisás hacer algo que no tenés condiciones. Muitos estão com crises emocionais terríveis, Muchos están con crisis emocionales terribles. Ansiedade, Ansiedad, crises profundas, crisis profundas. porque elas começam a pensar: Porque ellas comienzan a pensar, eu tenho que multiplicar a yo célula. tengo que multiplicar la célula. Deus me chamou para ser um pastor. Dios me llamó para ser un pastor. Deus me chamou para fazer a diferença. Dios me llamó para hacer la diferencia. Deus me chamou para casar a maneira de Deus. Dios me llamó para casarme a la manera de Dios. Mas só tem um problema. Pero yo tengo un problema. Eles estão indo, Ellos están yendo, mas não encontraram pero no encontraron lugar un lugar seguro, seguro, lugar un lugar de descanso. de descanso. Eu sou um pastor em São Paulo Yo soy un pastor en San Pablo e o lugar que o meu prédio está y el lugar donde mi predio está, só tem mega ministérios solo hay mega ministerios de muitos famosos, de muchos famosos, relevantes na internet, relevantes en internet, influencers, influencers, jogadores de futebol, jugadores de fútbol, CEOs de grande empresa, grandes empresários, grandes empresarios, carros, autos, Porsche, Porsche, BMW, BMW, carrões. carros. E Deus me colocou naquele Y lugar. Dios me colocó en ese lugar. E eu falei, o que eu vou fazer Y aqui? yo dije, ¿qué es lo que voy a hacer acá? E agora? Y ahora, E eu comecei a ficar em y crise. yo comencé a quedar en crisis. Mas Deus me escolheu para aquele lugar. Pero Dios me eligió para ese lugar. E em tempos Y de tiempos en tiempos, nós perdemos o chão que nós pisamos. nosotros perdemos el piso que pisamos. É como você fosse um líder de Es célula. como si vos fueses un líder de E célula o seu braço direito y tu brazo derecho diz, dice, tchau, estou indo embora. chao, me estoy yendo. Era o seu próximo líder. El próximo líder. E de repente, Y de repente, o seu emprego tu empleo acaba. acaba. Uma crise vem. Una crisis viene. Alguém que te ajudava vai embora. Alguien que te ayudaba se va. E aí você pensava que estava seguro. Y ahí vos pensabas que estabas seguro. Muitas vezes a sua segurança Muchas veces tu seguridad é uma zona de es conforto. una zona de confort. Você começa num lugar de descanso, Vos comenzás en un lugar de descanso, mas você gostou desse lugar. pero a vos te gustó estar E en aí ese Deus lugar. viu que você gostou. Y ahí Dios vio que a vos te gustó. E aí isso se tornou uma zona de segurança. Y eso se tornó una zona de seguridad. Aí Deus vem, Y ahí Dios viene puxa o tapete y saca la e alfombra. você fala, meu Deus. Y vos decís, mi Dios. Aí você descobre Ahí vos descubrís que não era um lugar de descanso. que no era un lugar de descanso. Era um lugar, uma zona de conforto. Era un lugar de la zona de confort. E uma pessoa escolhida Y una persona escogida nunca pode confiar em si. nunca puede confiar en sí. A justiça dele é a justiça de Deus. La justicia de Él es la justicia de E Dios. isso é viver pela fé. Y eso es vivir por la fe. E leva você para Deus nesse Y eso momento. te lleva a Dios nuevamente. E Deus começa a trabalhar Y dentro Dios de você. comienza a trabajar dentro de tuyo. E as aventuras começam. Y las aventuras comienzan. Eu tive pesadelos. Yo tuve pesadillas.
Eu tive muitas coisas. Ya tuve muchas cosas. Tiveram pessoas que entraram no meu prédio da minha igreja Vinieron personas que entraron en el predio de mi iglesia para afrontar a mensagem da graça, para confrontar el mensaje de la que gracia, são contra a mensagem da que graça. son contra el mensaje de la E gracia. eles entravam no meu culto Y ellos entraban en mi e culto ficavam assim, y olhando para minha ficaban cara. así mirando mi cara. Gente muito bonita. Gente muy linda. Dava para ver que tinha muito Daba dinheiro. para ver que tenían plata. E eles entravam só para me conhecer e ficar me encarando. Ellos entraban solo para conocerme y encararme. E alguns pastores de outros ministérios lá Y algunos pastores de otros ministerios allá foram lá no prédio da igreja, fueron en el predio de la iglesia, sentaram na cadeira se sentaron en la e silla disseram: y dijeron, boa sorte. buena suerte. E os vizinhos, Y los vecinos, membros de outras igrejas, miembros de otras iglesias, quase atropelando com carro os membros da nossa igreja, casi atropellan con un auto los miembros de nuestra iglesia, dizendo: nós chegamos primeiro, diciendo, nosotros llegamos primero, nós somos donos da rua nosotros somos dueños de la calle. e eu quero ver quem vai tirar a gente daqui. Y yo quiero ver quién nos va a sacar a nosotros de E acá. membro de outra igreja Y un miembro de otra iglesia parou o carro no meio da rua, paró el coche en el medio de la calle, parou todo o trânsito, paró todo el tránsito, desceu do carro, bajó del auto entrou no prédio da igreja. y entró en el predio de la iglesia. Quero falar com o pastor principal. Y quiero hablar con el pastor principal. Estava muito nervoso, Estaba muy nervioso, muito alterado, muy alterado. advogado. Un abogado. Graças a Deus que eu não estava lá. Gracias a Dios que yo no estaba allá. Ele falou: semana que vem eu volto. Y él dijo, la semana que viene vuelvo. Ele me mandou uma Y mensagem él enorme, me mandó un mensaje enorme, acabando comigo, acabando conmigo, dizendo que eu não era um pastor de Deus. diciendo que yo no era un pastor de Porque Dios. se eu fosse um pastor de Que Deus, si yo fuese un pastor de Dios, eu não iria para aquele lugar. yo no iría para ese Que lugar. aquele lugar vai me expulsar de lá. Que aquel lugar me va a expulsar de allá. E eu disse: Senhor, Y yo dije, Señor, eu estou com medo. yo estoy con miedo. E o Senhor me disse: Y el Señor me dice, eu te escolhi para muitas coisas, yo te escogí para muchas mas cosas, nesse momento pero en este momento eu te escolhi yo te escogí para algo que você nunca viveu. para algo que vos nunca viviste. E você precisa me encontrar novamente Y vos precisás encontrarme em nuevamente lugar de descanso. en un lugar de Porque o descanso. mesmo que te ajudou para multiplicar uma Porque célula, el mismo que te ayudó para multiplicar o una mesmo célula, que te ajudou a casar, el mismo que te ayudó a casar, o mesmo que te levantou, el mismo que te levantó, é o mesmo que está nessa rua. es el mismo que está en esta E calle. você vai ter que aprender Y isso. vos vas a tener que aprender eso. E é um grande desafio de fé. Y es un gran desafío de fe. Porque às vezes Porque a veces você se sente inseguro, vos te sentís inseguro. porque você está vivendo um tempo novo na sua vida. Porque vos estás viviendo un tiempo nuevo en tu vida. E às vezes nós esquecemos Y a veces nosotros nos olvidamos que o verdadeiro que el ministério verdadero ministerio não está em fazer coisas, no está en hacer cosas. mas está no nosso relacionamento com Deus. Está en nuestro relacionamiento con É Dios. como Maria e como Marta. Es como María y Marta. E muitas vezes sem perceber, Y muchas veces sin percibir, nos tornamos Marta, nosotros nos tornamos Marta. porque nós já aprendemos Porque nosotros ya aprendimos como fazer as coisas. cómo hacer las cosas. Mas os piores dias das nossas vidas, Pero en los peores días de nuestras vidas, nós percebemos nosotros percibimos que o melhor lugar que el mejor lugar é o coração de Deus. es el corazón de Dios. É ser como Maria. Es ser como María. O Senhor adora nos chamar El Señor adora llamarnos no meio de impossibilidades, en medio de imposibilidades, no meio de adversidades. en medio de adversidades. Lá em São Paulo, Allá en San Pablo, nós somos quase 400 núcleos em faculdades e escolas. nosotros somos casi 400 núcleos en facultades y escuelas. E tem uma irmã Y hay una hermana que abriu um núcleo que abrió un núcleo e tinha uma endemoniada y había una endemoniada que começou a xingar ela e gritar com ela que comenzó a pelearla a ella, a confrontarla. e disse: se amanhã você estiver nesse intervalo, Y dijo, si mañana ustedes están en este intervalo, eu vou dar um murro na sua cara, na frente de todas as yo voy a pessoas. golpear tu cara enfrente de todas las personas. E ela falou: Y ella dijo, você vai ver. vos vas a ver. No outro dia, Al otro día, a irmã estava no meio do pátio fazendo o núcleo. al otro día la hermana estaba haciendo en el medio del patio haciendo el núcleo. A endemoniada veio vindo, Y la endemoniada vino, parou no meio da roda, paró en el medio de la rueda, fechou a mão cerró la mano e deu-lhe um soco nela. y le pegó. Ela ficou completamente abalada Ella quedó totalmente triste, ¿verdad? e disse: o que eu devo fazer? Y dijo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Eu disse: não tem nada que eu possa te ensinar. Y yo le dije, no tengo nada que pueda enseñar. Você está num lugar Vos estás en un lugar de impossibilidades, de imposibilidad, de crise, de crisis, de adversidade. de adversidad. Você precisa Vos precisás perguntar para o Senhor preguntar al Señor o que Ele tem. lo que Él tiene. Ela teve uma experiência com Deus. Y ella tuvo una experiencia con Dios. Ela disse: eu vou amar Y ella dijo, yo voy a amar quem me perseguiu. quien me persiguió. E algo poderoso aconteceu naquele Y lugar. algo poderoso pasó en ese lugar. E é muito importante que você entenda Y es muy importante que entiendas que todos nós que todos nosotros passaremos por momentos bem delicados. pasaremos por momentos delicados. Lá em Êxodo 3:11, Allá en Éxodo 3:11, o que eu acho mais incrível na palavra de Deus, lo que yo creo más increíble en la palabra de Dios, que Deus nunca faz que Dios nunca hace em um ambiente que é favorável. en un ambiente que es favorable. Porque em ambiente favorável, Porque en ambientes favorables, a glória do homem, não de Deus. la gloria es del hombre y no de Dios. Você vê a multiplicação dos pães e dos peixes. Vos ves la multiplicación de los panes y peces. Não era suficiente para No era, alimentar aquela multidão. no era suficiente para alimentar a todas esas Não personas. tinha um cenário Había favorável. un escenario favorable. Você pega Davi diante
diante de Golias, Vos ves a David delante de Goliat. não era um rapaz favorável para isso. No era un chico favorable para eso. Então nós percebemos Entonces nosotros percibimos que o cenário que el escenario não é tão fundamental. no es tan A fundamental. coisa mais importante La cosa más importante é a sua vida com Deus. es tu vida con Dios. É como Pedro, Es como Pedro, um homem da pesca, el hombre de la pesca, que confiava em si, que confiaba en sí. mas houve um dia Pero hubo un día que Deus puxou o tapete dele. que Dios tiró la alfombra de él. E ele percebeu que ele não era tão bom na Y él pesca. se dio cuenta que no era tan bueno. Jesus apareceu. Jesús apareció. Não tinha um cenário Y no favorável, había un escenario favorable, mas tinha uma palavra. pero había una palabra. Jesus disse: Jesús dice, lança a rede lanza la de red novo de nuevo do lado direito. del lado O derecho. lado direito é o lugar El lado derecho es el lugar do descanso. del descanso. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. A palavra nele, La palabra en él a relação de es una descanso. relación de descanso. Então, quando você está descansado, Cuando vos estás descansado, você vai vos vas no descanso en el descanso e você encontra o Senhor. y vos encontrás al Señor. O favor se manifesta El favor se manifiesta e uma grande colheita y acontece. una gran cosecha acontece. É por isso que eu creio Es por eso que yo creo que os radicais livres que los radicales libres podem viver pueden vivir a maior colheita da história la mayor cosecha de la historia por conta da revelação por cuenta de la revelación que não tem a ver conosco, que no tiene que ver con nosotros, tem a ver com o Senhor. tiene que ver con el Señor. É tão interessante Es tan interesante na vida de en Moisés, la vida de Moisés, no momento mais difícil da vida dele, en el momento más difícil de la vida ele de él. estava com 80 anos de Él estaba idade. con 80 años de edad. Eu não sei a quanto você, Yo no sé en cuanto a vos, eu já me questionei muitas yo vezes. ya me cuestioné muchas veces. Por que algumas coisas não aconteceram antes comigo? ¿Por qué algunas cosas no pasaron antes conmigo? Eu vou completar 42 anos, Yo voy a completar 42 años, ainda que não pareça. aunque no parezca. Mas eu creio na restituição Pero yo creo en la restitución dos tempos de Deus. de los tiempos de Como Dios. Josué e Caleb, Como yo soy Caleb, Deus restituiu o vigor dele Dios restituyó el vigor de ellos para que ele pudesse entrar em Canaã. para que ellos pudieran entrar en Canaán. E eu me questionei muitas Y vezes, yo me cuestioné muchas veces, por que eu não me tornei o pastor dos radicais com 30 anos? ¿por qué yo no me torné un pastor de los radicales con 30 años? No ápice do meu vigor. En el ápice de mi vigor. Eu faço exercício físico quase todos os dias. Yo hago ejercicio físico casi todos los días. Eu sei que 41 anos Y yo sé que 41 años não é mais como 30. no es más como 30. Tem que tomar colágeno pro joelho. Hay que tomar colágeno para las rodillas. Mas eu sinto um vigor do Espírito Pero dentro de yo mim. siento un vigor del Espíritu dentro de mí. E Moisés passou por uma experiência semelhante a essa, Y Moisés pasó por una experiencia semejante a esa, aonde ele questionou que ele não era a pessoa certa, donde él cuestionó que él no era la persona correcta. porque ele avaliou um momento que não era favorável da vida dele. Porque él evaluó un momento que no era favorable en la vida de él. Eu digo para você, Yo te digo a vos, você vos é a pessoa certa, sos la persona cierta, no tempo en certo. el tiempo cierto. Por favor, Por favor, não questione o cenário, no cuestiones el escenario, porque ele é a que libera a última palavra. porque es él quien libera la última palabra. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 11, Allá en Éxodo capítulo 3, versículo 11, dice así: Pero Moisés dijo a Dios: ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? por trás dessa pergunta, Por detrás de esa pregunta estava alguém dizendo: había alguien diciendo: quem sou eu? ¿Quién soy yo? Despreparado, Despreparado, sem capacidade. sin capacidad. Eu tô velho, Yo estoy viejo, despreparado. despreparado. Eu já pendurei a chuteira. Yo ya estoy. Não jogo mais bola. Yo ya colgué los botines, ya no juego más pelota. Não joga mais bola. No juego más pelota. Eu não estou no ápice da minha forma física. Yo no estoy en el ápice de mi forma física. E dificilmente eu vou conseguir responder ao Y chamado de difícilmente Deus. voy a conseguir responder al llamado. Talvez você está aqui nesse mesmo contexto. Tal vez vos estás en este mismo contexto. Você pode falar, não sou eu a pessoa. Vos podés decir: no soy yo la persona. Olha o contexto que eu estou passando. Mirá el contexto que estoy pasando. Eu assumi uma Yo célula. asumí una célula. Eu já passei da idade. Yo ya pasé de la edad. Eu não multipliquei já fazem 3 anos. Yo no multiplico ya hace 3 años. Olha a crise econômica no país. Mirá la crisis económica en el país. Muito complicado. Muy complicado. Muito difícil. Muy difícil. Eu sempre digo para alguém que não tem nada: Yo siempre le digo a alguien que no tiene nada: você pode ter tudo. vos podés tener E todo. você nunca vai falar Y vos nunca vas a hablar que foi você que conseguiu. que fuiste vos quien consiguió. Eu tenho alguns irmãos na igreja Yo tengo algunos hermanos en la iglesia que eram ex-passa-fome. que eran hambrientos, Eles, muertos de hambre. para conseguir um serviço, Para conseguir un trabajo, eles tinham que colocar o endereço no currículo de algum parente. ellos tenían que colocar la dirección de algún pariente. Porque o lugar que eles moravam, Porque el lugar donde ellos vivían um lugar esquecido pela era sociedade. un lugar olvidado por la sociedad. E dezenas deles Y muchos de ellos têm casa própria, tienen casa propia, carros muito bons, autos muy buenos, casados,
casados, discipuladores, discipuladores, chamado ministerial, llamado ministerial, e põe muito dinheiro na igreja. ponen mucho dinero en la E iglesia. diz, pastor, Y dicen, pastor, não é impossível falar que eu consegui por algum mérito. es imposible yo hablar que lo conseguí por algún mérito. Esses são os verdadeiros homens generosos e nobres. Esos son los verdaderos hombres generosos y Porque eles nobles, entenderam o poder da igreja. porque ellos entendieron el poder de la iglesia. E quando você vai, Y cuando vos vas, sabendo sabiendo quão pequeno e frágil você é, cuán pequeño y frágil sos vos, você vai em nome de Deus. vos vas en nombre de Dios. E isso é transformador e é muito Y eso es transformador poderoso. y muy poderoso. Lá em 1 Coríntios, En Primera de Corintios, diz que Deus não escolhe as pessoas capacitadas, dice que Dios no escoge a las personas capacitadas, mas Ele capacita as pessoas escolhidas. pero Él capacita a las personas escogidas. Então a coisa mais importante Entonces la cosa más importante não é ser capacitado. no es ser capacitado. O mundo te ensina El mundo te que enseña você precisa ser que vos capacitado. precisás ser capacitado. Deus ensina Dios te enseña que você precisa que vos precisás ser escolhido. ser escogido. E após Ele capacita, Y después Él te capacita. o mundo El mundo escolhe os melhores homens. escoge a los mejores hombres. Deus Dios escolhe os melhores meios, escoge a los mejores, formas, escoge los mejores medios, las mejores formas para formar, para formar, capacitar capacitar os homens de Deus. a los hombres de Dios. Assim nós vemos Davi, Así nosotros vemos a David, José, José, Josué Josué e grandes homens de y Deus. grandes hombres de Dios. Eles não tinham capacidade, Ellos no tenían capacidad, mas Deus colocou eles em um caminho pero Dios colocó a ellos en un camino que formou que los formó e o capacitou y los capacitó a cumprir esse a propósito. cumplir ese propósito. Então é muito importante Entonces es muy importante que você entenda o que Paulo disse. que vos entiendas lo que Pablo No dice versículo 29 do capítulo 1, en el versículo 29 del capítulo 1, para que ninguém se glorie para que nadie se gloríe diante dele. delante de él. O que leva alguém a não se gloriar Lo que lleva a alguien no gloriarse é alguém que tinha tudo es alguien que tenía todo para não dar certo, para no dar cierto, para não conseguir, para no conseguir, para não ser para aprovado. no ser aprobado. E de repente, Y de repente Deus levanta essa pessoa levanta a esa persona e essa pessoa tem convicção y esa persona tiene convicción que não tem a ver com ela. que no tiene que ver con él. Então você, Entonces vos, que não tem capacidade, que no tenés capacidad, fique em paz. quédate tranquilo. Ele te capacita. Él te capacita. Nunca se compare com as pessoas que estão ao seu lado. Nunca te compares con las personas que están a tu lado. Quando eu era obreiro, Cuando yo era obrero, tinha um grupo de obreiros na igreja. había un grupo de obreros en la iglesia. Eu não sabia pregar. Yo no sabía predicar. Até hoje eu não sei. Hasta hoy yo no sé. Estou aprendendo. Estoy aprendiendo. Eu não sabia cantar no louvor. Yo no sabía cantar en la alabanza. Eu não sabia fazer teatro na Yo igreja. no sabía hacer teatro en la iglesia. Eu não sabia dirigir carro. Yo no sabía manejar. E todos os obreiros Y todos los obreros sabiam cantar, sabían cantar, sabiam pregar, sabían predicar, sabiam dirigir, sabían manejar, sabiam fazer peças de teatro. sabían hacer piezas de teatro. E muitas vezes Y muchas veces eu queria desistir yo quería desistir de ser um pastor de ser un pastor por conta da desqualificação. por cuenta de mi descalificación. E muitos amigos meus Y muchos amigos míos diziam: decían, eu prego muito, yo prego mucho, eu canto muito. yo canto mucho. E eu não sabia fazer Y nada. yo no sabía hacer nada. Mas no meio de tudo isso, Pero en el medio de todo eso, havia um caminho que Deus tinha me colocado. había un camino en el que Dios me había colocado. De adversidade, De adversidad, de lutas, de luchas, de coisas que eu não entendia. de cosas que yo no entendía. Eu só sabia de uma coisa, Yo solo sabía de una cosa, que algumas coisas estavam sendo formadas dentro de mim. que algunas cosas estaban siendo formadas dentro de mí. E Deus me Y dizia: Dios me decía, estou construindo você por dentro. estoy construyéndote por dentro. Não se preocupe, No te preocupes. eu estou treinando você. Yo te estoy entrenando a vos. E eu vou dizer algo para Yo você. te voy a decir algo a vos. Talvez você não está vendo nenhum tipo de fruto. Tal vez vos no estás viendo ningún tipo de fruto. Existe o pé de bambu. Existe el... ¿Y ahora? Tem bambu aqui? Bambu é como fosse uma palmeira. Bambú. Bambu. Ah, bambú. Sí, es una planta. Todas as vezes que eu queria desistir, Todas las veces que yo quería desistir, o pastor el pastor me contava a história do bambu. me contaba la historia del bambú. Que ele dizia, Que ellos decían, para um bambu crescer para un bambú crecer e ser perfeito, y ser perfecto, leva 20 anos. lleva 20 años. Falou, existem pessoas Existen personas que rapidinho que frutificam, rápido fructifican, mas não têm raízes pero no profundas. tienen raíces profundas. Mas homens de Deus, Pero hombres de Dios, Deus começa com as raízes. Dios comienza con las raíces. Por isso que muitos desistem. Por eso muchos desisten. Mas Deus nunca vai dividir a glória dele. Pero Dios nunca
dividir a glória. nunca va a dividir la gloria de Él. E na a construção das raízes, Y en la construcción de las raíces, adversidades, adversidades, aflições, aflicciones, e muitos desistem nesse y período, muchos desisten en ese periodo. mas eles não sabem Pero ellos no que saben isso é a construção que eso es construcción da capacidade divina de la capacidad divina dentro de você. dentro de usted. Eu vi muitos amigos Yo escuché muchos amigos que floresceram rápido, que florecieron rápido, frutificaram rápido, fructificaron rápido, mas as raízes não eram pero profundas. las raíces de ellos no eran profundas. Vieram dias difíceis Vinieron días difíciles e caiu, y se cayeron, morreu. murieron. Hoje, Hoy são pessoas son personas frustradas às vezes, frustradas a veces. não acreditam em coisas grandes, No creen en cosas grandes porque a adversidade foi muito grande. porque la adversidad fue muy grande E caiu, y cayeron. mas um pé de bambu, Pero un pie de bambú que leva até 20 anos para que crescer, lleva hasta 20 años para crecer, a segurança, la seguridad estabilidade, está por estabilidade, la estabilidad, raízes. las raíces. Uma obra grande, Una obra grande, ela começa dentro, ella comienza dentro, onde Cristo vai sendo formado na donde sua vida. Cristo va siendo formado en su vida. E é muito Y importante es muy importante que você entenda que vos entiendas que todos nós aqui que todos nosotros acá estamos sendo construídos. estamos siendo construidos. E quando eu olho para os próximos 10 anos aqui na Argentina, Y cuando yo miro para los próximos 10 años acá en Argentina, eu estou olhando aqui para obreiros, pastores, yo estoy mirando acá obreros, pastores, empreendedores que vão sustentar a obra de Deus. emprendedores que van a sustentar la obra de Dios. Vocês não estarão mais aqui nesse prédio, Ustedes ya no van a estar acá en este estarão lugar, num lugar muito bonito, van a estar en un lugar muy um lindo, lugar muito grande. un lugar muy Muitas grande. igrejas serão abertas, Muchas iglesias van a ser abiertas, grande mover de Deus, un gran mover de Dios, coisas poderosas vão acontecer, cosas poderosas van a pasar, mas todos aqui estão sendo treinados para esse dia. pero todos los que están aquí están siendo entrenados para ese E é día. muito importante que vocês entendam. Y es muy importante que ustedes entiendan E estejam no lugar de descanso, y estén en el lugar de descanso, que é um lugar onde você encontra o Senhor. que es el lugar donde vos encontrás al Señor. Quando você aluga uma casa, não sei se aqui é assim, Cuando vos alquilás una casa, no sé si acá es así, você precisa de um fiador. vos precisás de alguien que te garantice. E caso você não pague, En caso de que vos no pagues, os bens do fiador é Lo- penhorado. los bienes del garante son sacados Assim, aqui é assim? también. Uau! E Deus, quando chamou você, Dios cuando te llamó a vos, Ele já sabia Él ya sabía que você não iria pagar o aluguel, que vos no ibas a pagar el alquiler, porque você não tem condições. porque vos no tenés condiciones. Mas Ele decidiu Pero Él decidió enviar um fiador. enviar un garante. 2 Coríntios 1:22, Segunda de Corintios 1:22. Nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. então já existe uma garantia que vai terminar tudo bem, Entonces ya existe una garantía que dice que va a terminar todo bien. porque Ele é o seu fiador perfeito. Porque Él es tu garante perfecto. Você se tornou justiça de Deus em Cristo Jesus. Vos te tornaste justicia de Dios en Cristo Jesús. E essa palavra selou no original significa marcado. Y esa palabra selló en el original significa marcado. Você foi marcado. Vos fuiste marcado. Eu tenho um pastor amigo meu Yo tengo un pastor amigo mío que tem 2 filhos. que tiene 2 hijos. A filha dele, La hija de él, quando era bem cuando pequenininha, era bien chica, teve uma experiência com Deus. tuvo una experiencia con Dios. Ela olhou para a filha Él miró para la hija e Deus disse: y Dios le dijo, ela nasceu de novo. ella nació de nuevo. Você pode ficar despreocupado na sua vida agora. Vos podés quedarte despreocupado con su vida ahora. A marca foi muito profunda. La marca fue muy profunda. Ela vai crescer, Ella va a crecer, ela vai casar com um homem de Deus, ella se va a casar con un hombre de Dios, ela vai ser uma grande mulher de Deus, ella va a ser una gran mujer de e Dios, você vai perceber y vos vas a percibir que você vai somente ajudá-la. que vos solamente la vas a ayudar. Mas a coisa mais importante Pero la cosa más importante já aconteceu. ya aconteció. Ela foi marcada. Ella fue marcada. O segundo filho El segundo hijo foi no encontro com Deus, fue un encuentro con Dios. chorou muito, Lloró mucho. voltou para casa, nossa, pai! Volvió para casa diciendo, wow, pa. E Deus disse pro pai, Y le dijo al padre. ele não foi marcado por Deus. Y Dios le dijo al padre, él no fue marcado por Dios. Você vai ter muito trabalho com seu filho. Vos vas a tener mucho trabajo con tu hijo. Ele vai te dar muitas dores de cabeça. Él te va a dar muchos dolores de cabeza. O que aconteceu? ¿Qué pasó? Ele deu muitas dores de cabeça. Él dio muchos dolores de cabeza. Quase foi preso. Casi fue Fez preso. muita besteira na vida. Hizo mucho lío en la vida. O pai mandou para vários lugares para tentar restaurar o menino. El padre lo mandó a varios lugares para intentar restaurarlo. Mas graças a Deus hoje é um homem de Deus. Pero gracias a Dios hoy es hombre de E a Dios. menina Y la nena nunca deu nenhum trabalho pro pai. nunca dio ningún trabajo para el padre. Tudo isso Todo eso porque Deus marcou. porque Dios marcó. Uma pessoa que foi chamada por Deus. Una persona que fue llamada por Dios. E quando você tem plena convicção Y cuando vos tenés plena convicción que Deus marcou você, que Dios te marcó a vos, você fica em paz. vos te quedás en paz. Porque você sabe Porque vos sabés que tem alguém que hay alguien patrocinando patrocinando aquilo em qual aquello ele tem para você. que tiene para vos, que Él tiene para vos. Isso produz uma explosão Eso produce una explosión de paz de paz dentro de você. dentro tuyo.
Por isso que nós temos condições Por eso nosotros tenemos condiciones de fazer algo de hacer algo que é muito maior que es mucho mayor. Uma vez me perguntaram, Una vez me preguntaron, como que eu sei ¿cómo yo sé se eu estou fazendo a vontade de si Deus? yo estoy haciendo la voluntad de Dios? Pergunte para o seu irmão, como você sabe Preguntale a tu hermano, ¿cómo vos sabés se você está fazendo a si vontade vos de estás Deus? haciendo la voluntad de Dios? Eu disse para aquele jovem, Yo le dije a aquel joven, o que você está fazendo lo que vos estás haciendo é maior es mayor do que você que vos ou é do seu tamanho? o es de tu tamaño. Tudo Todo que você faz lo que vos haces que é do seu tamanho que es de tu tamaño é o seu propósito. es tu propósito. Tudo que você faz Todo lo que vos haces que é maior do que que você es mayor que vos é a vontade de Deus. es voluntad de Dios. A vontade de Deus La voluntad de Dios é que ele seja glorificado es que Él sea glorificado através de você. a través de vos. Eu fiquei sabendo Yo que me quedé sabiendo que vocês estão focados que ustedes están enfocados no crescimento da igreja. en el crecimiento de la iglesia. E eu quero dizer para você, Y yo le quiero decir a ustedes, se o seu alvo de batismo si su objetivo de bautismo é do tamanho do seu potencial, es del tamaño de su potencial, não é a vontade de Deus, no es voluntad de Dios, é a sua vontade. es su voluntad. Eu aprendi algo no ministério. Yo aprendí algo en el ministerio. Eu estava num prédio pequeno Yo estaba en un predio pequeño e fiz muitos cultos. e hice muchos cultos. E eu sempre cresci Y yo siempre crecí dizendo diciendo que adultos não crescem muito a igreja, que adultos no crecen en la são iglesia. mais difíceis. Es más E difícil. eu, muito jovem, Y yo muy joven, muitos jovens se convertiam. vinieron muchos jóvenes y se convirtieron. E eu fui visitar um prédio para Y alugar. yo fui a ver un predio para alquilar. Quando eu entrei no prédio, Cuando yo entré en el lugar, o prédio era muito grande. el predio era muy grande. E eu fiquei olhando para aquele Y prédio. yo quedé mirando el predio. E eu pensei, Y yo pensé, vou fazer uma recepção grande. voy a hacer una recepción Vou grande. fazer salas grandes Voy a hacer salas grandes e um salão de culto menor. y un salón de culto más chico. Ninguém sabia disso, Nadie sabía de eso. mas dentro de mim, Pero dentro de mí, eu não conseguia descansar, yo no conseguía descansar, crendo creyendo que eu poderia ter uma grande que igreja. yo podía tener una gran iglesia. Tudo isso Todo eso, porque eu só fazia a minha vontade. porque yo solo hacía mi voluntad. Então eu queria um salão pequeno, Entonces yo quería un salón pequeño, porque eu não cria porque yo no creía numa grande colheita. en una gran cosecha. Chorei muito, Lloré mucho. chorei, chorei, Lloré, chorei. lloré, lloré. E disse, Senhor, Y dije, Señor, eu quero te pedir perdão, yo quiero pedirte perdón. porque até aqui, Porque hasta acá, aonde eu cheguei, hasta donde yo llegué, eu tinha força, yo tenía fuerza, inteligência, inteligencia, liderança, liderazgo, mobilização movilización e recurso. y recursos. Mas eu estou num lugar Pero yo estoy en un lugar que a minha mobilização não enche o tamanho desse salão, que mi movilización no llena este lugar, que o dinheiro não reforma isso aqui, que el dinero no reforma esto acá, que eu não tenho nada. que no tengo nada. O Senhor me disse, El Señor me dijo, tudo que você fez para trás todo lo que hiciste atrás foi Ismael, fue Ismael, força do seu braço. fuerza de tu brazo. Mas a partir de Pero agora, a partir de ahora, você vai gerar Isaac. vos vas a generar a Isaac. Eu chorei muito. Y yo lloré mucho. Começamos a igreja naquele lugar. Comenzamos la iglesia en ese lugar. Tivemos um crescimento Tuvimos un crecimiento só de frequência no culto. solo de frecuencia en el culto. Mais de 200 pessoas, Más de 200 personas sem fazer evangelismo. sin hacer evangelismo. Não sabíamos de onde as pessoas vinham. No sabíamos de dónde las personas E venían. ninguém convidava as Y pessoas. nadie las invitaba. E diziam Y decían que ali que allí era uma igreja mundial do poder de Deus. era una iglesia mundial del poder de Dios. Porque tinha um grande pregador. Porque había un gran predicador. Porque não é normal você alugar um lugar e ter uma grande explosão. Porque no es normal alquilar ese gran lugar y tener una gran explosión. E depois daquele Y dia, después de aquel día, isso se tornou na minha vida eso se tornó en mi vida marco espiritual. una marca espiritual. O que você pode adquirir financeiramente Lo que vos podés adquirir financieramente não está ligado no está ligado ao quanto você tem, a lo cuánto vos tenés, mas aquilo que ele é. más a aquello que Él es. Estava pregando esses dias num lugar, Estaba predicando en estos días en un lugar. foram me buscar no hotel, Me fueron a buscar en el hotel carrão, un gran auto, carrão mesmo. un autazo. E aí tinha um pastor e um discípulo do Y pastor. había un pastor y un discípulo del pastor. Eu e minha esposa atrás. Mi esposa y yo atrás. E os dois conversando. Y los dos conversando. O discípulo disse: El discípulo le dice, Pastor, pastor, tem uma pessoa da minha rede hay una persona de mi que red quer ser médica, que quiere ser médica, fazer faculdade de hacer medicina. facultad de medicina. Mas eu disse para ela: Pero yo le dije a ella, é tudo muito caro, es todo muy caro, que seria melhor ela escolher outra coisa. que sería mejor ella escoger otra Eu cosa. disse: Meu Deus, Y yo dije, mi Dios, ele está dando conselho Él está dando consejos de acordo de acuerdo com coisas naturais. con cosas naturales. Eu casei com atestado de pobreza. Yo me casé con la mentalidad de pobreza. Atestado de pobreza. Me casé apestado de pobreza, sería. Sí, un certificado de pobreza. Ok. E
Coisas milagrosas y aconteceram na cosas minha vida. milagrosas pasaron en mi vida. O carro que eu tenho, eu fui abençoado. El auto que yo tengo fui bendecido. Carro 0 quilômetros. Un auto 0 kilómetros. 2 pessoas me ouviram no YouTube, 2 personas me escucharon en YouTube, começaram a prosperar muito comenzaron a prosperar mucho e disseram: eu quero te abençoar. y dijeron, yo quiero bendecirte. E eu não sabia quem era. Y yo no sabía quién Quando era. Deus te abençoa, Cuando Dios te bendice, os meios vêm por lugares los medios vienen por lugares que você não consegue que entender. vos no conseguís entender. Porque a vontade de Deus Porque la voluntad de Dios não é a sua vontade. no es tu voluntad. A vontade de Deus La voluntad de Dios é que você cresça, es que vos crezcas, é que você avance, es que vos avances, é que você es prospere, que vos prosperes, é que haja uma explosão de fé no seu es coração. que haya una explosión de fe en tu corazón. Tudo Todo é possível es posible aquele que crê. para aquel que cree. Você tem que crer, Vos tenés que creer, não na sua justiça, no en tu justicia, mas na justiça de Deus. pero en la justicia de Dios. Você é muito amado, Vos sos muy amado, você é muito vos favorecido. sos muy favorecido. Nós precisamos carregar Nosotros precisamos cargar uma imagem una imagen de um Deus Pai, de un Dios Padre, de um Deus de abundante, un Dios abundante, de um Deus que manifesta favor. de un Dios que manifiesta a favor. Quando você começa a crescer nessa consciência, Cuando vos comenzás a crecer en esa conciencia, coisas poderosas acontecem. cosas poderosas acontecen. Fique em paz, Quédate en paz, porque o Senhor te chamou, porque el Señor te llamó, o Senhor te escolheu. el Señor te escogió. Quando você olha na palavra de Cuando vos Deus, mirás en la palabra de Dios, você percebe que os critérios que Deus usou vos ves que los criterios que Dios usó para escolher pessoas para elegir personas completamente diferentes do mundo. completamente diferentes del mundo. Você pega Josué, Vos agarrás a Josué, diversas vezes Deus falando: diversas veces Dios hablando, seja forte, sea fuerte, não tenha medo, no tengas miedo, porque havia uma fragilidade interna dentro porque dele. había una fragilidad dentro de él. Mas mesmo assim Deus o chamou. Pero aún así Dios lo eligió. Você pega Davi, Vos tomás a David, alguém desqualificado, alguien descalificado, despreparado, despreparado, mas mesmo assim pero mismo así Deus o chamou. Dios lo llamó. Você pega os discípulos de Jesus, Vos agarrás a los discípulos de Jesús, você vê pessoas incultas, vos ves personas incultas, mas o Senhor o chamou. pero el Señor lo llamó. Você pega Jeremias, Vos agarrás a Jeremías, ele disse: él dice, eu não passo de uma criança. yo no paso de un niño. E o Senhor Y disse: el Señor dice, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. yo colocaré mis palabras en tu boca. Aí você percebe Ahí vos que percibís Deus não está preocupado que Dios no está com a preocupado sua capacidade humana. con tu capacidad humana. Deus está mais preocupado Dios está preocupado em capacitá-lo en capacitarte em um relacionamento en com un Ele, relacionamiento do con Él. que olhar a sua capacidade humana. Porque mirar tu capacidad humana, Como eu disse para vocês, como te dije hoy, eu ficava vos olhando para os outros obreiros. yo me quedaba mirando a los otros obreros. E quanto mais eu olhava para eles, Cuando yo más miraba para ellos, mais eu me sentia yo desqualificado. más me sentía Mas eu descalificado. vou dizer para vocês, Pero yo voy a decirte a vos, quanto mais você olha para Cristo, cuanto vos mires para Cristo, mais qualificado você é. más calificado te Porque tornás. você foi colocado em Cristo Porque vos Jesus. fuiste colocado en Cristo Jesús. Você foi feito justiça de Deus em Vos Cristo fuiste hecho Jesus. justicia de Dios en Cristo E isso Jesús. é incrível. Y eso es increíble. Isso é poderoso. Eso es poderoso. A capacidade divina de Deus. La capacidad divina de Dios. Alguns domingos atrás, Algunos domingos atrás, foi uma senhorinha no culto. fue una señora al culto. E ela disse: Y ella dice, eu quero falar com você depois do yo culto. quiero hablar con vos después del culto. Ela era muito novinha, Ella era muy nueva. por volta de 180 anos. Ella era muy joven, por cerca de E 180 años. um ambiente de unção muito forte na Y igreja. había un ambiente de unción muy fuerte en la iglesia. Eu desci, Yo bajé, ela olhou para minha cara ella miró para mi cara e disse y me assim: dijo así, você não impressiona muito pessoalmente. vos no impresionás mucho personalmente. Eu vim aqui por causa do YouTube, Yo vine acá por causa de YouTube, mas estou indo embora decepcionado. pero yo estoy yéndome decepcionado. Você é pequenininho, Vos sos chiquito, você é tímido quando você desce do palco, vos sos tímido cuando descendés del você palco. não impressiona muito. Vos no impresionás mucho. Você só tem uma coisa, Vos solo tenés una cosa. não dá para ver nada de bom em você. No da para ver nada bueno en Só vos. Jesus. Solo Jesús. Eu disse: você me deu a melhor Y notícia, yo le dije, usted me dio la mejor noticia. porque eu tenho Porque a coisa mais importante: usted me dio la mejor noticia porque yo tengo lo más importante. Jesus. Jesús. Nós podemos nos perder em nós mesmos, Nosotros podemos perdernos en nosotros mas mismos. quando a gente sabe Pero cuando la gente sabe, que a cuando nosotros gente sabemos, não é bom, cuando nosotros sabemos que no somos buenos, que Ele é tudo, que Él es todo, a gente fica em paz. nosotros nos quedamos en Quando eu paz. subo para pregar, Cuando yo subo para predicar, eu lembro daquela senhorinha. yo me acuerdo de esa señora. Eu digo: Senhor, Y yo digo, Señor, se eles não virem Jesus na minha si vida, ellos no ven a Jesús en mi vida, vai fechar a igreja semana que vem. se va a cerrar la iglesia la semana que Eu vou viene. dizer: quando você for para sua célula, Yo voy a decirte, cuando vos vayas para tu quando célula, você for para sua rede, cuando vos vayas para tu red, não se esqueça, no te olvides, diga: Senhor, decir, Señor, que Jesus que Jesús cresça
crezca e eu diminua. y yo disminuzca, Que Ele apareça que Él aparezca e que eu suma. y que yo E desaparezca que as pessoas possam ir embora, y que las personas se puedan ir, nem lembrando de mim, ni acordándose de mí, mas lembrando pero recordando de Jesus de Jesús e daquilo y de aquello que Ele fez na vida das pessoas. que Él hizo en la vida de las personas. Jesus é tudo. Jesús es todo. Estevão Esteban era um jovem era un joven cheio do Espírito, lleno del Espíritu, cheio de sabedoria. lleno de sabiduría. Quem é a verdadeira sabedoria? ¿Quién es la verdadera sabiduría? É Cristo. Es Cristo. Ele carregava Él cargaba Cristo, Cristo, que é a verdadeira que es la verdadera sabedoria. sabiduría. Paulo dizia Pablo decía que o Evangelho que el Evangelio não é palavras no, humanas, no son palabras humanas, mas é o poder de Deus. es el poder de Dios. Quando nós entendemos Cuando nosotros entendemos que não é um blá 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 que vai salvar as pessoas, que es un bla 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 que va a salvar a las mas personas é o poder do y Espírito, que es el poder del é Espíritu, os dons espirituais, son los dones é a espirituales, palavra de es la conhecimento, palabra de é conocimiento, a mensagem da graça el de Deus. mensaje de la gracia de Dios. E aí você começa a perceber, Y ahí vos comenzás a percibir, quanto mais de Cristo, cuanto más Cristo, menos de você, menos de mí, mais mover de Deus. más mover de Dios. Há uma unção de Deus aqui nesses dias. Hay una unción de Dios acá en este día. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Quando eu era líder de célula, Cuando era líder de célula, eu liderei numa comunidade yo lideré en una comunidad que era um grande morro. que era un gran morro. Você entrava em uma rua Vos entrabas en una calle e você olhava para y cima, vos mirabas para arriba. parecia um estádio de futebol. Parecía un estadio de fútbol. E eu chorava muito quando eu voltava para Y casa. yo lloraba mucho cuando volvía a mi casa. E eu dizia, Senhor, Y yo decía, eu Señor, não tenho dinheiro, yo no tengo eu dinero. nunca usei droga, Yo nunca usé drogas. só tem gente louca aqui na minha Solo célula. hay gente loca que en mi Eu célula. ia embora chorando. Y yo me iba a mi casa llorando. Todas as vezes que eu ia embora daquele lugar, Todas las veces que yo me iba de aquel lugar, algo de mim humano algo de mí humano ficava lá. se quedaba allá. No final de um ano, Al final de un año, eu não tinha mais nada dentro de mim. yo ya no tenía nada bien dentro de E mí. Deus me disse, Y Dios me dijo, seu tempo aqui acabou. tu tiempo acá acabó. Eu te treinei. Yo te entrené. Talvez você ache que ninguém mudou de vida. Tal vez vos crees que nadie mudó de E vida. talvez ninguém tenha mudado de Y vida. tal vez nadie haya mudado de vida. Mas eu mudei alguém aqui. Pero yo mudé a alguien acá. Mudei você. Yo te mudé a vos. Olha quanto você tem do dom da fé, Mirá cómo vos ahora fuiste mudado. da ousadia, Mirá la osadía que da tenés. unção de cura. La unción de cura que Você tenés. pode ir para outro lugar. Vos podés ir para otro lugar. Algo entrou dentro dessas pessoas. Algo entró dentro de esa persona. Lembra do pé do bambu. Recordá el pie del bambú. Fui embora. Me fui. Alguns anos se passaram. Algunos años pasaron. Haviam traficantes Había, naquele lugar. había traficantes en ese Se lugar. casaram. Que se casaron. Tem um pastor em Portugal de jovens. Hay un pastor en Portugal de jóvenes. Muitas coisas aconteceram. Muchas cosas pasaron. Pessoas se casaram. Personas se casaron. Pessoas são líderes de célula. Personas son líderes de célula. Mas passou muito tempo. Pero pasó mucho tiempo. Quando você entende Cuando vos que entendés você foi escolhido, que vos fuiste el escogido, você só é um semeador. vos solo sos un sembrador. Ainda que você não está vendo fruto, Aunque vos no estés viendo fruto, você fica em paz. vos quedate en paz. Porque você lembra do pé do bambu. Porque vos recordás el pie de bambú. E você Y sabe, vos sabés o Espírito está trabalhando que dentro das el pessoas. Espíritu está trabajando dentro de las personas. Deus é um Deus poderoso. Dios es un Dios poderoso. Ainda que você não veja nada, Aunque vos no veas nada, o pé de bambu está el crescendo pie de bambú está creciendo na sua célula. en su célula. Ainda que você não entenda nada, Aunque vos no entiendas nada, tem muita coisa poderosa acontecendo hay naquele mucha lugar. cosa poderosa pasando en ese lugar. Talvez você é um jovem aqui Tal vez vos sos un joven acá que teve ou tem problema com drogas, que tiene o tiene problemas con loucura, drogas, locura, rebeldia, rebeldía. e você diz, Y vos decís, parece que nada acontece comigo. parece que nada pasa conmigo. Só para vocês terem ideia, Solo para que vos tengas idea, na minha célula en mi célula tinha traficante, tenía traficante, tinha homicida, tenía homicida, tinha louco, había locos, tinha ladrão de banco, había ladrón de banco, só gente boa. solo gente buena. E um dia eu levei eles na minha Y casa. un día yo los llevé a ellos a mi casa. Eu era solteiro. Yo era soltero. Eles roubaram a minha casa. Ellos robaron mi casa. Eles roubaram os extintores do prédio. Ellos robaron todo en el Pedi o carro do meu pai emprestado. Pidieron, Eu pedi o carro do meu yo pai pedí emprestado. el auto de mi papá prestado. Fui pra vigília. Fui para la vigilia. E eu na madrugada, Y yo en la madrugada, cheio do Espírito, lleno del Espíritu, com as mãos con las levantadas, manos levantadas, adorando a Deus durante muito tempo. adorando a Dios durante mucho tiempo. E quando eu abri os olhos, todos estavam Y ajoelhados. cuando abrí los ojos estaban todos Eu arrodillados. disse, Senhor, muito obrigado. Porque yo dije, Señor, muchas Quando eu gracias. entrei no carro do meu pai, Cuando yo entré en el auto de mi papá, 6 horas da a manhã, las 6 de la mañana, o som não estava lá. O som do carro não estava lá. el Arrancaram o sonido del som. auto no estaba ahí. O extintor arrancaram. Ellos habían arrancado todo. Eles roubaram o carro do meu pai. Ellos robaron el auto de mi E papá se fingiam de santo. y se hacían los santos. O Senhor me disse, fique em paz. El Señor me dice, quédate en Eu paz. estou treinando Yo você. te estoy entrenando. Hoje eu tenho um carro zero. Hoy yo tengo un carro. Você nunca perde de Deus. Vos nunca perdés con Dios. Ainda que você não entenda nada, Aunque vos no entiendas nada, Deus está se movendo na sua vida. Dios se está moviendo en tu vida. O maior traficante, El mayor o traficante, maior estelionatário, el
ladrão de banco el mayor ladrón de banco da zona norte de São de Paulo, la zona norte de San Pablo, o sobrinho desse grande el traficante, sobrino del gran traficante, era da minha célula, era de mi célula, que roubava banco com o tio. que robaba el banco contigo. Ele era da minha Él célula. era de mi célula. Ele tinha um encargo muito grande por mim. Él tenía un gran encargo por Ele mí. dizia: você é o meu pai Él espiritual. decía, vos sos mi padre espiritual. Ele era muito louco da Él era cabeça, muy loco de la mas cabeza, muito louco mesmo. pero realmente loco. E esse jovem, Y ese joven, 3 anos depois, 3 años después, ele me acha nas redes él sociais me encuentra en las redes e me sociales convida para ir na casa y dele. me invita para ir a la casa. Ele estava casado, Él estaba casado, filhos, con hijos, servindo a Deus, sirviendo a Dios, e disse: y me dice, o que me ajudou lo que me ayudó quando você foi embora daquele bairro cuando vos te fuiste de ese barrio foi tudo que você me ensinou. fue todo lo que vos me Nos enseñaste. piores dias da minha En vida, los peores días de mi eu vida, procurei dentro de mim yo busqué dentro de mí e eu achei y yo encontré os conselhos que você me los deu. consejos que vos me diste. Jovem, eu digo para você hoje: Joven, yo te digo a vos, não se preocupe. no te preocupes. Talvez você olhe para você Tal vez vos mirás para e vos você diga: eu sou a pior pessoa y aqui. vos decís, yo soy la peor persona acá. Você é o pé de bambu. Vos sos el pie de bambú. Melhor é como termina do que como começa. Mejor es como O termina que como Espírito de comienza. Deus está nesse El lugar. Espíritu de Dios está en E este eu lugar. sinto no meu espírito Yo lo siento en mi que espíritu Deus está fazendo uma cirurgia dentro de algumas pessoas que aqui. Dios está haciendo una cirugía dentro de algunas personas Deus acá. está te transformando enquanto eu prego. Dios te está transformando mientras yo predico. Deus está afetando você por dentro. Dios te está afectando a vos por dentro. Deus está mudando crenças dentro de você. Dios está cambiando creencias dentro tuyo. Deus está afetando a sua vida. Dios está afectando tu vida. Você não está entendendo nada, Vos no estás entendiendo nada. mas algo poderoso está acontecendo dentro de você. Pero algo poderoso está pasando dentro tuyo. O Espírito Santo me diz El Espíritu Santo me que dice alguns aqui, que algunos acá, daqui 2 anos, de acá a 2 años, você vai estar tão distante, mas tão distante vos vas a estar tan distante do lugar que você está del hoje. lugar que estás hoy. Você levou anos Vos llevaste años para chegar até aqui, para llegar hasta acá. mas o Senhor me diz Pero el Señor me dice que em 2 anos que en 2 años Ele vai acelerar Ele vai acelerar muitas coisas da sua vida. muchas cosas en tu vida. E você vai anotar Y hoje vos vas a anotar que hoy. essa palavra é para você. Esta palabra es para vos. O Senhor tem uma obra grande, tremenda e poderosa. El Señor tiene una obra grande, tremenda y poderosa. Por isso que Ele trouxe você aqui. Por eso Él te trajo acá a vos. Esse é o tempo de Deus Este es el tiempo de Dios sobre você, sobre vos, sobre a sua vida, Sobre tu vida. sobre essa nação. sobre esta nación. Oh Espírito Santo de Deus! Se você percebe Si vos percibís que o Espírito Santo que el Espíritu Santo está te chamando hoje, está llamándote eu hoy, quero convidar você a ficar de yo pé. te quiero invitar que te quedes de pie.